Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do 35. Eu vou ler até o 41, queridos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Tome seu assento, por favor. Existem duas tempestades nos evangelhos que Jesus acalmou. Duas tempestades. Essa aqui que nós lemos é a primeira tempestade. Essa primeira tempestade, ela é narrada aqui por Marcos no capítulo 4, a partir do 35. Mateus também vai falar sobre ela no capítulo 8, a partir do 23. Lucas também no capítulo 8 vai falar sobre essa primeira tempestade. Mas existe uma segunda tempestade que Jesus também acalmou, e muitas vezes as pessoas confundem. A segunda tempestade está lá em Mateus 14, a partir do 22, Marcos 6, a partir do 45, e João no capítulo 6, a partir do 16. Qual a diferença das duas tempestades? Permita-me lhe explicar de forma breve. Nessa primeira tempestade, o texto diz que Jesus está no barco. Ele está dormindo, mas ele está no barco. Na segunda tempestade, Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e ele fica em terra. Então, na primeira tempestade, Jesus está no barco. Na segunda tempestade, Jesus está em terra e os discípulos estão sozinhos no meio do mar. Até que na quarta vigília da noite, Jesus vai andando por sobre as águas e acalma aquela tempestade. Essa primeira tempestade aqui, para que Jesus a acalme, o texto diz que Jesus precisa usar a sua voz. Ele dá uma ordem no mundo espiritual, para que o vento e para que o mar se aquietem. Na segunda tempestade de Mateus 14, a partir do 22, que é um relato mais completo dessa segunda tempestade, Mateus vai dizer que quando Jesus pisa no barco, a tempestade se acalma imediatamente. Então, na primeira tempestade, Jesus tem que ordenar que a tempestade se acalme. Na segunda, Jesus não precisa dizer nada. Quando ele pisa no barco, ela se acalma imediatamente. Então, existem tempestades que Deus vai ter que ordenar para que ela se acalme. Mas existem tempestades que só vão se acalmar quando ele pisar no barco da sua vida. A segunda tempestade, o texto também vai dizer que Pedro vai caminhar por sobre as águas. Vai afundar, mas vai caminhar por sobre as águas. Nessa primeira tempestade, ninguém caminha por sobre as águas, muito pelo contrário. Os discípulos ainda estão tímidos no que diz respeito à sua fé em Cristo Jesus. Mas esse texto de Marcos 4, ele é muito interessante porque diz que naquele dia, a partir do 35, que dia é esse que Marcos está se referindo? Se você quiser e puder me acompanhar, vá até o verso 1 do capítulo 4 e você vai descobrir que dia é esse. Capítulo 4 de Marcos, verso 1 diz: e outra vez começou a ensinar junto ao mar. E lá no 35 diz: e naquele dia, que dia foi esse? Foi o dia que Jesus tirou para ensinar a multidão. O dia começou, Jesus se reuniu às margens do mar da Galileia para ministrar para a multidão. E nesse dia que Marcos se refere, guarde isso, Jesus vai ministrar 4 parábolas. São 4 mensagens que Jesus prega para a multidão antes da tempestade se levantar. Jesus vai pregar 3 mensagens sobre fé. Em uma mensagem, ele prega 3 mensagens sobre fé. E prega uma mensagem sobre a candeia, falando que a nossa fé tem que resplandecer. Então, em um dia que Jesus pregou 4 mensagens, sendo elas 3 sobre fé, é nesse dia que a tempestade vai se levantar.
Jesus ministra a primeira mensagem sobre fé, falando dos 4 tipos de semente, dos 4 tipos de solo, aliás, de um tipo de semente e 4 tipos de solo, dizendo que 3 não germinam, mas a semente que cai em terra boa, ela vai germinar. A segunda parábola, Jesus fala sobre a candeia, que tem que ser colocada, onde ela é colocada, todos a veem. A segunda parábola está no verso 20, a terceira parábola está no verso 26. Jesus compara o reino de Deus com uma semente que é lançada na terra. E eu queria te chamar a atenção para essa segunda parábola, essa terceira parábola, por favor. Lá no verso 26 e no verso 27, preste atenção nisso. Olha o que Jesus diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse. Guarde isso. A terceira mensagem que Jesus pregou aquele dia, ele disse que o reino de Deus é assim: quem semeia a palavra pode semear e descansar. Jesus disse: o reino dos céus é assim, o reino de Deus é assim. O semeador lança a semente, e depois que ele lança a semente, ele pode dormir tranquilo, porque a seu tempo a semente vai germinar. Foi a terceira mensagem que ele pregou naquele dia. A quarta mensagem, ele compara a fé com o grão de mostarda. Ele compara a fé com o grão de mostarda, e todos nós conhecemos. Outro fato interessante, por favor, continue comigo no texto, é que no verso 11, depois da ministração da primeira parábola, os discípulos não entenderam. Quando Jesus falou, a parte da semente cai na terra, a ave leva, a outra parte cai onde há muitas pedras, não cria raiz, a outra parte cai no meio dos espinhos, mas a outra germina. Os discípulos não entenderam, mas olha o que Jesus diz no verso 11 para os discípulos: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Depois de ministrar a primeira parábola, Jesus reúne os seus discípulos e explica para eles a parábola e diz: olha, para vocês eu vou revelar os meus mistérios. A multidão, eu vou falar de uma linguagem que eles entendam, e quem entender, entendeu, quem não entender, paciência. Agora para vocês não, para vocês eu revelo os meus mistérios. Então para os discípulos nesse dia, Jesus deu 2 informações importantíssimas. Primeiro ele disse: com vocês o nível de instrução e de revelação é outro. Para o mundo eu falo por parábolas, mas para vocês, igreja, eu revelo os meus mistérios. Ouvi 2 glória e 3 amém, vou repetir. Jesus disse: para a multidão eu prego por parábola, mas vocês que são próximos, vocês que são a minha igreja, eu revelo os meus mistérios. Eu mostro o que está oculto. É a primeira informação importante. A segunda informação importante é na terceira parábola, quando ele diz: olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente e depois vai dormir. Jesus prega 4 vezes naquele dia. Ele está exausto, ele está cansado. E depois de ministrar 4 vezes no mesmo culto, no mesmo dia, ele chama os discípulos e diz: passemos para outra margem. E eu gosto disso, porque na segunda tempestade, Jesus diz assim: entrem no barco e atravessem. Ele vai encontrar eles no meio da tempestade. Mas nessa tempestade, Jesus diz: passemos para outra margem. O que ele está dizendo? Entrem no barco, porque eu também estou entrando. Pode atravessar, que eu também estou atravessando. Pode ir, que eu também estou indo. Encara o mar, que eu também estou encarando. Eu estou junto com vocês nessa empreitada. Nessa tempestade, Jesus está dizendo: a minha presença vai ser constante. Na segunda tempestade, eu vou estar em terra, mas na primeira, eu estou junto de vocês, estou atravessando junto com vocês, estou caminhando junto com vocês, estou remando junto com vocês. Carona no que o pastor André já ministrou aqui. Pode encarar esse desafio, pode ir nessa direção que Deus te deu, porque Ele está te garantindo: eu estou indo junto contigo. Passemos para outra margem. Aí o texto vai dizer: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como ele estava. Preste atenção. Como é que ele estava? O texto diz: assim como ele estava no barco. Que diferença faz isso? Vou lhe explicar. Ainda no verso 1 do capítulo 4, se você quiser me acompanhar, o texto vai dizer que ele, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco. Verso 1 do capítulo 4. O capítulo, a partir do verso 35, você só vai entender se você olhar o capítulo a partir do verso 1. Se você olhar a partir do verso 35 do capítulo 4. Para você entender a partir do 35, você tem que olhar a partir do 1. Então no primeiro diz: naquele dia, foi que dia? Foi no dia que Jesus ministrou as parábolas. Levaram ele assim como ele estava. E como é que ele estava? Assentado no barco. Do jeito que ele estava, os discípulos só pegaram os remos e seguiram viagem. Do jeito que ele estava. E como é que ele estava? Assentado. Olha que interessante.
E o texto diz: e assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Jesus estava sentado no barco, ministrando para a multidão, sentado na popa do barco, na parte de trás do barco. E Marcos vai dizer que depois que ele termina de pregar, ele diz: passemos para outra margem. E do mesmo jeito que ele estava, os discípulos só começaram a remar e seguiram a jornada. O texto vai dizer que uma grande tempestade se levanta. E o verso número 38 diz que ele estava dormindo sobre uma almofada até que eles o despertem. Desde que Jesus entrou no barco, ele está sentado no mesmo lugar. E que lugar é esse? Sobre uma almofada. Se você puder e quiser, caso não vale atrapalhar em nada, repita após mim, diga assim: uma almofada. Pastor, que diferença faz isso? Vou lhe explicar. Eu demorei a descobrir, mas eu descobri depois de muita pesquisa. Champlin vai dizer que essa almofada é o lugar aonde o comandante da embarcação sentava. Jesus está dormindo, mas está no lugar do comandante. O vento levantou, mas ele está no lugar do comandante. Os discípulos estão remando, mas ele está no comando. Primeira coisa que você tem que entender: por mais que o vento esteja soprando, por mais que o mar esteja encapelado, por mais que o barco esteja balançando, Jesus está no comando. Jesus está na almofada do comando. Quem recebe essa palavra, me ajude a adorar a Deus aí, porque Ele está no comando. Agora, o que eu acho interessante, por favor, é que Ele está no comando, mas deixa os discípulos no controle. Que há uma diferença em quem está no controle e quem está no comando. Nem sempre quem está no controle está no comando. Eu viajo esse Brasil há alguns anos já, e é muito comum você ver o piloto do avião sair da cabine e deixar com o copiloto. O copiloto está no controle, mas o comando do avião está na mão do comandante. Então tem vezes que Deus te deixa no controle da situação, mas Ele está no comando de tudo. Aí tem gente que acha que quando assume o controle, assumiu o comando. Por mais que você esteja no controle, se Deus sair do comando, o barco afunda. O barco afunda. Então, por mais que você esteja no controle, tenha certeza, Deus está no comando da sua vida. Você vai onde Ele manda, você entra onde Ele entra, você faz o que Ele fala. Você está no controle, mas Ele está no comando. Agora vamos lá. Pastor, por que Ele deixou os discípulos no controle? Se os discípulos não tinham fé ainda, se os discípulos iam ficar com medo, por que Ele deixou os discípulos no controle? Se o comando está com Ele, por que Ele deixou no controle? Você quer ouvir? Diga amém. Pastor, por que às vezes Deus me deixa no controle sabendo que eu não posso? Simples, Ele te deixa no controle só para você descobrir que você não pode ficar no controle. Vou repetir. Ele te deixa no controle porque às vezes a gente já se acha autossuficiente. Aí Ele diz: ó, eu continuo no comando, mas assume o controle um pouquinho para você ver como é que é. Aí o negócio quase afunda, a família quase acaba, o casamento quase é dizimado, a vida espiritual vai lá embaixo, a vida financeira quase abre falência, a coisa fica difícil. Você fala: por que? Deus está dizendo: eu estou no comando, mas te deixei no controle só para você descobrir que você não tem condição de ficar no controle. Quem tem que estar no comando e no controle sou eu o tempo inteiro. E só quem já deixou Deus no controle e no comando, levante a mão, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Deus está no comando. Você me ajuda aí? Você me ajuda? Eu vou ser rápido hoje. Mas libera essa palavra para alguém e diga assim: ó, Deus está no controle e no comando. Diga aí. E se Ele te deixar no controle, é só para você descobrir que você não tem capacidade de ficar no controle. Se em algum momento Ele te deixar no controle, é só para você descobrir: ó, eu não posso ficar no controle. Quem tem que ficar no controle é Ele. É Ele quem tem que ficar no controle. Ele está dormindo. Os discípulos estão no controle, mas Ele está na posição de comando. Aí o texto diz que uma tempestade de vento se levanta. A tempestade de vento ela é mais complicada que as outras tempestades. Porque normalmente a tempestade de vento ela vem com mais ímpeto.
Quando uma tempestade com chuva vem, a chuva descendo, ela consegue quebrar a velocidade do vento. Agora, quando é uma tempestade só com vento, o vento vem muitas vezes mais forte do que quando ela desce com chuva. Os discípulos estão atravessando, Jesus está dormindo. De repente o vento começa a soprar, e todos nós sabemos que o mar fica revolto por conta do vento. Aí olha o que começa a acontecer. O verso número 37 diz: levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Olha isso aqui, eu vou ler para você, para a gente ganhar tempo, e você não ter que ficar voltando a página da Bíblia toda hora. O capítulo 4, o verso 1, eu vou ler para você. Diz o seguinte: e outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. Isso aqui que eu quero enfatizar. No verso 1, Jesus está no barco e o barco está sobre o mar. Só que agora no verso 37, o mar está querendo passar por cima do barco. No verso 1, o barco está no lugar certo, em cima do mar. A tempestade se levantou, agora o mar está querendo vir para cima do barco. As ondas estão passando por cima do barco. É quando as coisas começam a fugir do seu natural. É quando tudo estava correndo bem. E de repente, as coisas começam a se inverter. As coisas começam a se inverter, os problemas começam a passar por cima da sua cabeça. O que é normal é você passar por cima do mar, e não o mar passar por cima de você. Aí teve gente que veio para essa quinta-feira aqui hoje cultuar a Deus, e o mar está passando por cima da cabeça dele. Jesus está no barco, está no comando, você está no controle, está no remo, e mesmo assim as águas querem passar por cima do seu barco. Isso aqui é para a gente pensar, por quê? Porque Jesus está no barco, e mesmo assim as ondas estão vindo. Permita-me lhe dizer uma verdade. Quem disse para você que presença de Deus significa ausência de adversidade? Porque tem vezes que quando a gente entra na prova, a gente quer questionar a Deus. Se Jesus está no meu barco, por que a onda está quase passando por cima da minha cabeça? É porque presença de Deus não é ausência de adversidade, mas é a certeza de passar pela adversidade de cabeça erguida. Presença de Deus não é isenção de problema, mas é a certeza de triunfar diante dos problemas. O barco, as ondas começam a passar por cima do barco. E o pior, o barco começa a se encher de água. Esse aqui é um agravante. Porque quando o barco começa a se encher de água, a tendência é ele afundar. Enquanto o barco está rompendo as ondas, é uma coisa. Enquanto você está suportando as provas, as dificuldades, é uma coisa. O problema é quando as provas e dificuldades começam a entrar no seu barco. E começam a querer afundar o seu barco. E é assim que o barco dos discípulos estava. Além das ondas quererem passar por cima do barco, elas agora começam a encher o barco. Esse é o problema. É quando os problemas, os desafios da nossa vida começam a encher a nossa vida a ponto de a nossa vida começar a afundar. Águas do mar entrando no barco, era assim que eles estavam. Agora, olha que interessante. E Jesus na popa dormindo. E os discípulos têm que despertar ele e dizer: o senhor não se importa que nós estamos perecendo? Os discípulos estão angustiados e agoniados. Agora o que também chama a minha atenção aqui é o verso de número 2, o verso 36, porque no final do 36 diz assim: e com ele outros barquinhos. Os discípulos estão reclamando, o vento está soprando, as ondas estão passando por cima do barco, a água está entrando no barco. Se está difícil para esse barco que estava com Jesus dentro, é porque às vezes a gente lê o texto e fica focado só no barco dos discípulos. Mas Marcos deixou bem claro que o barco que Jesus estava, os discípulos estavam nele, mas atrás deles haviam outros barquinhos. Eu vim aqui dizer para alguém: você não é o único a sofrer não, filhão. Se está difícil para você com Jesus no seu barco, imagina para quem está num barco menor e sem Jesus dentro. Então, ao invés de murmurar, ergue essa cabeça e glorifica o nome do Senhor.
Porque se está difícil para você, está muito mais difícil para a gente que você nem conhece. E é isso aqui que você tem que entender. Os discípulos aqui estão no foco do texto, mas tem gente que nós não sabemos o nome, não sabemos o endereço, não sabemos nada, mas está atravessando a mesma tempestade, está no mesmo mar, e o mesmo vento está sacudindo a vida dele. A diferença é que Jesus está no seu barco, mas tem gente sofrendo mais ou pior do que você. Às vezes a gente quer trazer para a nossa vida um estado de autocomiseração, achando que só nós sofremos, só nós passamos tempestades. Tem gente sofrendo mais do que você. Tem gente sofrendo igual a você ou mais do que você. Porque você ainda tem a vantagem de ter Jesus no seu barco. Agora tem gente que está no mesmo mar, só que com um barco menor e sem a presença de Jesus no barco dele. Agora o que eu gosto disso aqui é que quando Jesus acalma a tempestade por causa do barco dos discípulos, os outros barquinhos também vão gerar bonança no mesmo mar que eles estão. Então por causa do teu milagre, muita gente também vai ser abençoada. Por causa daquilo que Deus vai fazer na sua vida, muitos outros barcos vão conseguir chegar no porto. Muitos outros barcos vão conseguir atravessar o mar. Por tua causa, a tua família vai ser abençoada. Por tua causa, seus colegas de trabalho serão abençoados. Por causa do teu barco, outros barcos vão conseguir atravessar. Quem está comigo nessa palavra, ergue essa mão aí, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. O barco deles tem a presença de Jesus, os outros barquinhos não têm presença de Jesus, mas estão no mesmo mar, atravessando no mesmo sentido, indo para o mesmo lugar e atravessando a mesma tempestade. As ondas começam a subir, entrar no barco e Jesus dormindo. Aí os discípulos vão dizer uma frase interessante. Eles acordam Jesus e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? A palavra importar significa portar para dentro. Você só importa, você só traz para dentro de você aquilo que tem valor. Os discípulos olham Jesus dormindo e dizem: ele não está nem aí para a gente. Ele não está se importando com a gente. Acordam ele e dizem: o senhor não se importa? Será que não há sentido algum de nós estarmos aqui? Aí Jesus vai acalmar a tempestade, eu já vou falar sobre isso. Vai virar para eles e vai dizer: por que vocês são tímidos? Será que vocês ainda não têm fé? Ou o que Jesus está dizendo para eles? Sabe por que eu estou tranquilo? Porque eu passei o dia inteiro pregando sobre fé. Jesus está dizendo: sabe por que eu estou dormindo? Porque eu fiquei o dia inteiro pregando para vocês. E para vocês ainda dei revelações que não dei para a multidão. Jesus está dizendo: para mim vocês já tinham capacidade espiritual de suportar uma tempestade dessa. Jesus diz: eu ensinei para vocês sobre fé. Vocês ainda não têm fé? Vai ter um gostinho de bezetacil, mas se aguenta. Sabe qual é o nosso problema? Falamos muito na teoria, mas na hora da prática fracassamos. Num culto como esse, a gente levanta a mão da glória, na hora do louvor vai para a direita, vai para a esquerda, no santo dos santos, a fumaça me esconde. Quando a prova vem, a fumaça some. Já foi dito aqui atrás de mim, alguém me entregou a revelação, a fumaça some, não tem mais para a direita, para a esquerda. A fé vem pelo ouvir, amém. Paulo escreveu aos Romanos. Só que a prática da fé se dá nas dificuldades da vida. Não adianta você ouvir sobre fé, ler sobre fé, e na hora que mais precisa você não exercitar a sua fé. Jesus está dormindo porque na mente dele, eu já ensinei eles sobre fé. Quando a tempestade vier, é só eles exercerem a fé. Eu vim aqui liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai te livrar do mecanismo da religiosidade. Qual o mecanismo da religiosidade? Ouve, 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 ouve e não pratica aquilo que se ouve.
Se eu pudesse falar de algum problema do evangelho do século presente, é esse. Muita falácia. Nós passamos o culto inteiro liberando palavra para a vida de todo mundo. Mas na hora que a prova vem, que o vento se levanta, que o barco balança, nós não exercemos e não usamos a nossa fé. Aí eu descobri por que Deus permite algumas tempestades passarem na nossa vida. Para começarmos a praticar aquilo que nós aprendemos com Ele. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Vou lhe dizer. Nessa primeira tempestade, quando eles acordam Jesus, Jesus diz o que para os discípulos? Ainda não tendes fé? Ou seja, ninguém tinha fé. Nenhum dos 12. Só que na segunda tempestade, em Mateus 14, a partir do 22, depois você leia. Quando Pedro caminha por sobre as águas e ele afunda, e Jesus levanta Simão Pedro, Jesus diz, homem de pequena fé. Na primeira tempestade ninguém tinha fé. Na segunda, Simão já tinha, era pequena, mas já tinha. Por quê? Porque a gente recebe a fé ao ouvir, mas as tempestades nos fazem exercitar a nossa fé. Vou liberar uma palavra: a cada tempestade que se levantar, a sua fé vai aumentar, a sua fé vai aumentar, a sua fé vai aumentar, a sua fé vai aumentar. Você vai se tornar um gigante na fé. Oh, me ajude a adorar a Deus aí. Eu vim aqui pregar para alguém dizer que essa tempestade só se levantou para que você exerça melhor a sua fé, para que você pratique melhor a sua fé. De tempestade em tempestade a gente vai crescendo na fé. De tempestade em tempestade a gente vai crescendo na vida espiritual. Na primeira Jesus diz, ninguém tem fé aí. Na segunda ele já diz, Simão, você salvou o culto. Você ainda tem uma fé pequena, mas tem. Só que se Simão, com uma fé pequena, caminhou por sobre as águas, precisamos rever os nossos conceitos sobre fé. Eles acordam Jesus e dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Ele está dormindo na almofada. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Como eu disse, na segunda tempestade, isso aqui vale a pena a gente frisar, Jesus não precisou falar nada. Quando ele entra no barco com Simão, trazendo Simão de volta depois de Simão ter afundado, o texto diz que a tempestade se acalma imediatamente. Se não me engano está no verso 32 do capítulo 14 de Mateus. Jesus pisa no barco e a tempestade se acalma. Essa Jesus tem que repreender. E o interessante é que a frase que Jesus usa, a sentença que Jesus está usando, é a mesma que ele usa no capítulo 1 de Marcos, a partir do verso 21, quando ele está pregando na sinagoga de Cafarnaum. E um homem manifesta, um demônio se manifesta na vida de um homem, no meio da sinagoga. E no verso de número 25 do capítulo 1 de Marcos, e repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Grego não é minha área. Mas se você for analisar e estudar isso aqui, como eu tenho muitos mestres aqui, você vai descobrir que a mesma sentença no grego, que Jesus usa para expulsar o demônio, para dizer para aquele demônio, se cala, na boca daquele homem na sinagoga, foi a mesma frase que Jesus usou para o vento se acalmar. Isso nos induz a quê? A dizer que a segunda tempestade foi uma tempestade natural, mas essa primeira tempestade foi uma tempestade de vento espiritual. Por que foi espiritual? Porque do outro lado Jesus ia colocar 6.000 demônios para correr. E o diabo, sabendo que a presença de Jesus em Decápolis, em Gadara, iria revolucionar aquela cidade através da vida do jovem gadareno, quando ele entrou no barco, a tempestade se formou no mundo espiritual. Tem gente aqui enfrentando coisas espirituais, achando que está enfrentando coisas naturais. Essa dor de cabeça não é natural, pode ter um sentido espiritual nisso aí. Essa contenda dentro de casa, essas discussões básicas que estão se acalorando a cada dia, Deus está dizendo, cuidado, porque isso pode ser espiritual e você está encarando como uma tempestade natural. Podem ter ações demoníacas por detrás desse vento.
Mas Jesus se levanta e repreende aquele vento e diz: cala-te. Em outras palavras, Jesus está dizendo: inferno, você não vai ganhar no grito. Não adianta fazer barulho, levantar onda e fazer vento soprar. Eles vão chegar do outro lado e a obra vai ser feita. Eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida. Nenhum vento vindo do inferno, nenhum vento diabólico vai afundar teu barco ou vai parar tua jornada. Jesus te trouxe nessa quinta-feira para dizer: eu estou acalmando o vento contra a tua embarcação. Você vai chegar do outro lado. Aleluia! Jesus levanta e diz: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aí no verso 40 Jesus diz: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Eu acho isso aqui interessante. Na segunda tempestade, primeiro Jesus acalma os discípulos. Por quê? Porque quando ele está se aproximando, que eles veem um vulto, eles dizem: é fantasma. Aí Jesus diz: não temas, sou eu. Na segunda tempestade, primeiro Jesus acalma os discípulos e depois acalma o vento. Nessa primeira tempestade, primeiro ele acalma o vento e depois vai acalmar os discípulos. Deus está dizendo: primeiro eu vou te acalmar, depois acalmar o vento. Mas vai ter situação que primeiro eu vou ter que acalmar o vento, para depois te acalmar. Primeiro ele acalma o vento e depois ele vira para os discípulos e diz: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não exercem a fé de vocês? Vocês ainda não têm fé? Aí olha o verso 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso aqui é para a gente pensar. Porque o capítulo 4 termina com essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Repare que os discípulos estão perguntando uns para os outros e ninguém responde. Por que ninguém responde? Simples, porque eles não sabem quem é Jesus realmente. Agora, o que é mais constrangedor é no capítulo 5, quando Jesus chega em Gadara. Quando Jesus pisa em Decápolis, o texto diz a partir do verso 2, que quando ele sai do barco, dos sepulcros vem um homem cheio de espírito imundo. E olha o que esse espírito imundo fala na boca desse homem a partir do verso de número 7. E clamando com grande voz, disse: que tenha eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A resposta que os discípulos não tinham, o diabo tinha na ponta da língua. Se nós conhecêssemos o nosso Deus como o diabo conhece, seríamos crentes melhores. Tem um gostinho de bezetacil, mas se aguenta, então vou repetir. O problema é que o diabo conhece mais de Deus do que a gente. Se nós conhecêssemos o nosso Deus da maneira que deveríamos conhecer, não tinha tempestade que nos fizesse ter medo de afundar. Os discípulos olharam para o outro e disseram: quem é este? Quando Jesus pisa em terra, o diabo diz: eu sei quem é ele. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Vou repetir uma frase que eu já disse: que Deus nos livre de um evangelho superficial, em que achamos que conhecemos a Deus, mas na verdade não conhecemos. Isaías capítulo 1, verso 3. O profeta disse: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Sabe por que tem um monte de gente afundando, naufragando? Porque não conhece o Deus que serve. Pastor, existe? Tem como não conhecer o Deus que serve? Tem, porque Jó sacrificava todos os dias pelos filhos dele. Era fiel, justo e temente a Deus. Mas só depois da prova ele falou: agora eu te conheço. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade. Existem tempestades que Deus permite soprar para que possamos conhecer Deus um pouco melhor.
Jesus pisa na cidade. E aqui dá a entender porque é que o diabo não queria que ele chegasse do outro lado. E eu já vou encerrar. É só uma palavra para a gente refletir. E clamando com grande voz, conjuro-te que não me atormentes. E Jesus então vai dar ordem àqueles demônios que se apresentam como legião. Agora, por favor, quero ler 3 versos com vocês, no capítulo 5. O verso 12 diz assim: e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Repare que os demônios rogam. Agora olha o verso 17. E começaram a rogar-lhe, do capítulo 5, que saísse do seu território. No verso 17 já é o povo. Quando o povo vê o milagre que Jesus fez na vida daquele rapaz, o povo chama Jesus, o povo de Decápolis, o povo de Gadara, chama Jesus e diz, gostamos do milagre, mas estamos te rogando, sai da nossa terra. Agora olha o verso de número 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Verso 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse, vai para a tua casa e vai para os teus. Preste atenção que no capítulo 5 tem 3 rogos. Primeiro os demônios rogam, podemos entrar nos porcos? Jesus diz, pode. Depois a multidão roga, o senhor pode sair daqui? Ele diz, posso, vou sair. Aí depois o rapaz que foi liberto procura, ele diz, roga ele dizendo, posso te seguir? Jesus diz, não. Jesus diz sim para os demônios, diz sim para o povo, mas diz não para o cara que ele acabou de libertar. Vocês estão aí? Os demônios dizem, podemos entrar nos porcos? Ele diz, pode, eram mais ou menos 2.000 porcos. Então, bota aí 3 demônios para cada porco. Podemos entrar nos porcos? Pode, estamos rogando. Pode ir lá. A multidão se reúne e fala, o senhor pode sair da nossa terra? Posso, vou sair. Aí o cara que acabou de receber o milagre diz, eu posso seguir o senhor? Ele diz, não. Fica aqui. Por que ele diz não para o único cara que ele libertou? Simples. Não é pelo fato de Deus ter feito milagre na minha vida que ele vai dizer sim para tudo aquilo que eu quero. E o que a gente faz quando ouve um não de Deus? Permita-me dizer isso aqui, por favor. Permita-me dizer. Somos programados só para ouvir o sim. Sim, sim, sim. Deus vai fazer, vai virar tudo. É só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Mas eu preciso te dizer uma verdade. Mesmo Deus que diz sim, também diz não. E quando Deus disser não, pastor, o que eu faço? Olha o que o rapaz fez. No último verso do capítulo 5. Aliás, no verso 20 do capítulo 5. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Meu Deus! Pastorzão, o cara poderia ter saído falando só do não que Jesus disse para ele. O cara disse não para mim, disse não para mim, me libertou de um monte de demônio, disse não para mim, não quis me deixar seguir a ele. Mas ao invés de focar no não que Jesus disse, ele saiu falando das grandes coisas que Jesus havia feito. Porque no verso anterior Jesus disse, ao invés de você me seguir, vai e anuncia o que eu fiz. Então quando Jesus disse não, esse cara simplesmente obedeceu a instrução que Jesus havia dado. Pastor, quando Deus disser não para mim, o que eu faço? Simples, continua fazendo tudo aquilo que Ele te mandar fazer. Ele pode ter dito não, mas é agora que você mostra que você não é crente por conveniência, que você é crente por ideal. Se Deus disser sim, tem glória a Deus na sua boca. Se Deus disser não, tem glória a Deus na sua boca do mesmo jeito. Se Deus disser sim, você continua na campanha. Se Deus disser não, você continua na campanha do mesmo jeito. Se Deus disser sim, você continua crente. Se Deus disser não, você continua crente do mesmo jeito.
Se Deus disser sim, você conta as maravilhas que Ele fez. E se Ele disser não, você conta as maravilhas do mesmo jeito. É nessa hora que você envergonha o inferno. É nessa hora que você envergonha o diabo. Porque o diabo olhou para você e disse: Deus disse não para ela, Deus disse não para ele. Agora ele para, agora ela recua para a vergonha do inferno. Deus pode ter dito não, eu continuo anunciando as maravilhas que Deus fez, as maravilhas que Deus fez e que ainda vai fazer. Ou ergue essa mão aí por alguns segundos, adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Talvez você ouviu um não de Deus, talvez Deus disse não para você, mas você continua crente, continua fiel, continua adorador, continua cheio da presença, continua pregador, continua anunciador das boas obras que Deus fez na sua vida. Aquela tempestade tinha que ser acalmada, porque os discípulos tinham que chegar do outro lado. E através da vida daquele jovem que foi liberto, toda aquela região, Decápolis, 10 cidades, todas elas conheceriam as maravilhas que Deus pode fazer. Quem sabe você veio aqui essa noite de quinta-feira e muitos ventos têm se levantado, mas a sua jornada não pode parar. Seu barco não pode naufragar, como já foi cantado aqui. Não vai naufragar em nome de Jesus, porque existe algo extraordinário para fazer do outro lado. Existe algo extraordinário para acontecer do outro lado desse mar. E eu vim aqui ser boca de Deus para você e liberar essa palavra. Essa tempestade só vai fazer aumentar a sua fé e não vai fazer seu barco afundar. Se você puder, fique de pé que eu quero orar por você. É hora de você exercer a sua fé. É inconcebível que aqueles demônios reconhecessem a autoridade de Jesus e os discípulos não. É inconcebível que aqueles demônios reconhecessem quem era Jesus e os discípulos não soubessem quem Ele era. É inconcebível que você viva uma vida cristã sem conhecer o Deus que você serve. Que essa tempestade que você está atravessando lhe sirva como um degrau para você crescer um pouco mais na fé. E a minha oração aqui vai ser essa: para que você saia dessa tempestade mais fortalecido do que quando você entrou nela. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora. Senhor, aqui está o teu povo, a tua noiva, a tua igreja. O Senhor conhece as tempestades, os ventos que têm soprado na vida de cada um. Uma coisa é certa, Senhor: se o Senhor está permitindo a tempestade, é porque o Senhor sabe que nós temos a capacidade de atravessá-la. O Senhor nunca vai exigir de nós algo que o Senhor não nos tenha ensinado. Assim como o Senhor já havia ministrado sobre fé, e aqueles homens parece que não tinham aprendido a lição. Nos livra, Senhor, desse ciclo vicioso de apenas ouvirmos e não praticarmos aquilo que o Senhor nos ensina, mas que no meio das tempestades que a vida oferece, possamos praticar e exercer a nossa fé com muita autoridade, tendo a certeza de que Tu és o Deus maravilhoso, que está no controle e no comando de todas as coisas. Senhor, eu quero liberar uma palavra, dizer que essa família vai atravessar esse vento, eles não vão naufragar no meio desse temporal. Esse obreiro, esse homem, essa mulher, ele vai triunfar diante dessa tempestade, porque hoje o Senhor está acalmando o vento.
o Senhor está acalmando o vento, e eu ministro que ele vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Eu concordo com essa palavra. Esse irmão, essa irmã, esse pai de família, essa mãe de família, ele vai atravessar e vai chegar onde o Senhor quer que ele chegue. Esse vento não vai fazer com que ele retroceda, muito pelo contrário. Essa tempestade vai acrescentar a fé do teu filho. Ele vai exercitar a fé no meio dessa tempestade, Senhor. Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Libera uma palavra para alguém aí, por favor. Pelo menos umas 3 ou 4 pessoas. Diga para ele, você vai chegar do outro lado. Diga para ele aí. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele tem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Vem com a sua voz, declare isso. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, oh, sempre serás Deus. Diga mais uma vez. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Oh, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.